Pessoal, algumas pessoas ainda não entraram no Classroom, tá? Eu preciso que vocês entrem. Tá joia? Faltou algumas pessoas aí. Até porque lá já está postado nossas últimas aulas, tá? Para que fique mais fácil para que vocês acompanhem tanto o material das aulas quanto as aulas gravadas, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí, né, pessoal? Vamos lá. O que nós temos aqui hoje? Permitindo talvez mais uma pessoa. Pessoal, vamos lá. O que nós vimos aqui até então, né? E nós terminamos a nossa última aula, faz um tempinho, né? Mas nossa última aula, o que nós vimos, né? Vimos que existem os princípios doutrinários, né? Aqueles que não se modificam, são esses três aí que são os princípios doutrinários da história, né? Vimos que existem os princípios organizacionais. Organizacionais, o próprio nome já diz, né? São sistemas que vieram organizar o sistema de saúde. E aí nós vimos o conceito de princípios de regionalização, lembram disso, né? Regionalizar, agrupar municípios. Vimos o conceito de hierarquização, né? Ou seja, sempre, qualquer local de trabalho tem uma hierarquia, tem um maior mandando no menor, tem um gerente, tem um coordenador. Você não tem um cara que acabou de entrar no seu serviço e já está querendo mandar no gerente. Não existe isso. Tem que ter uma hierarquia. Né? Por mais óbvio que parece, não existia hierarquia antigamente, né? No Sistema Único de Saúde. Depois nós temos um sistema chamado resolubilidade. Resolubilidade é resolver o problema do paciente. Lembra que nós damos até o exemplo aí do transplante de coração, né? Que o município não faz transplante de coração, então ele lava as mãos para o paciente. Fala assim, olha, vai lá para São Paulo e procura um transplante lá em São Paulo, que é lá em São Paulo que vai fazer transplante. Né? Não é assim que funciona. Então, o Sistema Único de Saúde está escrito que a resolubilidade faz parte do princípio organizacional. Ou seja, tem que resolver o problema do paciente, independente do grau de complexidade. Ou seja, grau de complexidade alto, ele vai mandar para um outro município, para um outro estado, se for o caso. Né? Tem município que manda, né, paciente andando 1000 quilômetros de distância, sai do Mato Grosso para chegar em São Paulo para fazer um transplante de coração. Tá? Então, independente da complexidade, você tem que resolver o problema do paciente. Achar um local que faça. Tá? Então, o sistema de saúde tem uma tabela, e na tabela tem todos os procedimentos necessários para um paciente. Tá? O que não tem, vocês já viram algumas coisas mais novas, né? Algumas metodologias mais novas que aí precisam de aprovação. Acho que alguém quis entrar aí, né? Não? Achei que tivesse alguém querendo entrar. Que precisa de aprovação, né? Então, uma das coisas agora que ainda o Sistema Único de Saúde ainda não cobre é a terapia com canabidiol. Já ouviram falar? Canabidiol? Nunca ouviram falar do canabidiol? Eu não. Não? Nem eu. Não. Canabidiol é um derivado da maconha, né? Isso, ele é utilizado muito para questões neurológicas. Então, crianças principalmente que têm problemas de irritabilidade, crianças que têm problemas crônicos de convulsão, eles são utilizados com muita... Tem uma pessoa aqui. É utilizado com muito sucesso.
tá? Só que lembrar que, né, o canabidiol, ele não tem a molécula da maconha, né, que tem um propósito, tem um outro propósito, né, que não é medicinal, tá? Então o canabidiol ele pega somente a propriedade medicinal para questões de comportamentais, questões de convulsão principalmente, né? Tem pessoas que têm convulsão que nenhum medicamento consegue controlar e o canabidiol consegue. Então ele tem a sua indicação, ainda não está aprovado no Sistema Único de Saúde. Então, mas a maioria das tecnologias, tanto de drogas quanto de tratamento especificamente, né, eles são aprovados no Sistema Único de Saúde. Bom, então a resolubilidade está aí para resolver o problema do paciente independente do grau de complexidade. Tá? E aí o penúltimo que nós falamos é a descentralização, né? Descentralizar é o contrário de centralizar. Descentralizar é tirar do centro e espalhar estrategicamente, né? Nesse caso aqui, a descentralização ela está muito bem descrita para facilitar o acesso dos pacientes, tá certo? Estou passando mais rápido que a gente já falou sobre isso, tá? E junto com a descentralização, lembra daquele esquema, daquela metáfora que nós comparamos aí, né? Que você sai de casa, seu pai te dá um carro, seu pai te dá uma mesada por mês e fala, olha, aqui você não volta mais, né? Você sai feliz da vida, achando que fez um bom negócio, depois você começa a botar na ponta do lápis e viu que não tem bom negócio nenhum, né? Então, a municipalização da saúde tem um lado positivo da história, não é totalmente ruim, tá? Mas o lado negativo da história é o recurso. A princípio parecia um dinheirão, mas quando coloca na ponta do lápis e começa a fazer as contas, começa a ver que não é tanto dinheiro assim. Pelo contrário, vai faltar dinheiro para fechar as contas, né? Como se você estivesse na sua casa, faltando dinheiro para fechar as contas, aí você entra no cheque especial, você vai lá e pega o empréstimo. É isso que está acontecendo com os municípios, né? Isso antes dessa pandemia, né? Agora, já estava difícil, agora imagina com essa pandemia como é que vão ficar as coisas, né? Pessoal, o município vive de quê? O que o município, o que a prefeitura vive? Ela vive com qual dinheiro? Você sabe? Da onde que vem o dinheiro para a prefeitura pagar um médico, comprar medicamento? Alguém sabe aí de onde que vem esse dinheiro? Ninguém se arrisca? Imposto, isso aí. Isso aí, tá? Então, prefeitura só vem dinheiro através de imposto, tá certo? E ela vai recolher imposto de várias formas, né? Mas, basicamente, é a principal fonte de renda da prefeitura. Geralmente são 3 impostos que funcionam, faz a prefeitura funcionar, né? É o IPVA de carro, que vai uma fatia grande para o estado, vai uma fatia para os municípios, e quanto mais carro tiver no município, mais dinheiro ela arrecada. Então, IPTU, que é o imposto da sua casa, a casa que você mora, e ISS, que é o imposto sobre serviço, né? O imposto que é feito, tudo que você gera no município. Nota fiscal, por exemplo, né? Gera um dinheiro, fabrica alguma coisa, você tem uma empresa no seu município, então tudo isso faz arrecadar dinheiro, tá? Agora, a partir do momento que você não tem, a economia não está funcionando, você vai começar a falar, opa, primeira coisa que você para de pagar são os impostos, né? Ou você tenta renegociar os impostos. Então, IPVA, IPTU, né? Vai começar a cair a arrecadação. IPVA nem tanto, que IPVA você precisa andar com seu carro. Mas o IPTU você vai deixar para pagar no outro momento. E a outra coisa é as empresas. Numa crise, a empresa não vende, o comércio não vende, ninguém compra. Ou compra com menos desejo, com menos empenho do que você compraria antes, né? Então isso impacta diretamente na prefeitura. A prefeitura não tendo recurso, automaticamente ela não vai investir. Então isso vira uma bola de neve, né? Uma bola de neve negativa, vamos colocar assim. Assim como a economia, quando ela começa a funcionar, começa a impulsionar, começa a ter mais arrecadação. Tá claro isso, pessoal? Da onde que vem o imposto? Tá? Bom, por falar nisso, pessoal, alguém aí conhece a Nota Fiscal Paulista? Já ouviu falar da Nota Fiscal Paulista? Usa a Nota Fiscal Paulista? Já ouvi falar, Já meu ouviu pai falar? usa. Tá? Mais alguém aí? Tirando, acho que foi a Edilane que falou aí, né? Mais alguém? Eu, ali. Alice, né? Mais alguém aí usa a Nota Fiscal Paulista? Não? Sabe como é que funciona a Nota Fiscal Paulista? Sabe, Alice? Você que falou aí? Sabe que seu pai usa, mas sabe como é que funciona?
É uma parte do dinheiro, uma parte da mercadoria, coisa que você compra, que é revertida em... perdi a palavra. Entendeu a palavra? Vamos lá, vou explicar para vocês, ó. Na verdade é o seguinte, olha, nota fiscal paulista, primeiro que foi uma jogada genial do governo de São Paulo, tá? Genial por quê? Ela não é ruim, é uma coisa boa, né? Primeiro é o seguinte, alguém aqui tem costume de comprar, por exemplo, tá? Vai lá sei lá, no mercadinho do bairro e confere nota fiscal. Se o mercadinho falar assim, não vou te nota fiscal, eu tô sem nota fiscal aqui, você compraria assim mesmo? Sem nota fiscal? Você vai fazer uma compra numa lojinha do bairro, você pede, eu comprei 2 cadernos, você me dá nota fiscal? Alguém tem esse costume de fazer isso? Alguém? Eu peço para tudo, senhor. Para tudo? Excelente. Para tudo, né? Pessoal, a maioria das pessoas não pede, tá? Tirando o mercado, tirando Casas Bahia, tirando Ponto Frio, tirando o Renner, tirando o C&A, que são lojas maiores, que são obrigadas a emitir. Quer dizer, obrigado todo mundo né? Mas tem um controle maior em cima disso, tá? Difícil, eu confesso que eu nunca ouvi falar alguém que fez uma compra na C&A, na Casas Bahia, e falou assim, vem sem nota fiscal, tá? Não tem, até porque produtos são maiores, você precisa trocar esse produto, precisa de nota fiscal, tem garantia, tá? E aí, tem uma jogada importante do governo de São Paulo, tá? Porque na verdade as empresas maiores, geralmente você já tira nota fiscal, né? Aí o que o governo de São Paulo fez? Olha só a jogada, pessoal, como é que é interessante, né? E aí tomar até cuidado com algumas coisas. O governo de São Paulo ele fala o seguinte, olha, se você pede nota fiscal, faz o cadastro no site, coloca o seu CPF na nota fiscal, você automaticamente, no final do ano, depois de 3 meses, 4 meses, você consegue arrecadar esse dinheiro. Tanto como o Ivan falou, para abater impostos, tá? IPVA principalmente, ou então dinheiro vivo. Você consegue pegar dinheiro, depositar na sua conta e ir lá e sacar, tá? Poxa, quem que não quer isso? Fazer uma compra de um celular e ainda conseguir resgatar um pouco desse dinheiro. Quem tem que fazer, senhor? Você falou no começo, mas tem que entrar no site? Não é bem pouco que ganha. É bem pouco. É bem pouco, mas é melhor que nada. Concorda comigo? Né? É bem pouco porque você compra ainda pouco. Mais se você for arrecadando. Isso. Cada vez que eles liberam, é um valor... É um valor significativo. Né? Para quem não arrecadava nada, no final do ano arrecadar R$50, tá bom, não tá? É melhor do que nada. E como o Ivan falou, esses R$50 você pode ir lá e bater no seu imposto, no seu IPVA do seu carro, da sua moto, ou então ainda depositar na sua conta, na poupança, na conta corrente, ir lá e sacar. Fica a seu critério. Pessoal, isso é fantástico. E aí quem me perguntou, eu vou falar como é que faz, tá? Você faz o cadastro lá no site, só você colocar no Google lá, Nota Fiscal Paulista, faz o cadastro, tá? Mas antes de fazer o cadastro, deixa eu terminar de explicar, hein? Faz o cadastro e aí então você automaticamente, é um cadastro simples, tá? Tem que colocar o número da conta direitinho e tal. Aí depois você está liberado para fazer as compras. Mesmo sem o seu cadastro efetivo, mas você já começou a fazer o cadastro, não liberou o seu acesso, mas já liberou o seu cadastro, você já pode fazer suas compras e ir acumulando os seus, vamos botar assim, seus dinheiro, tá? Pessoal, mas olha só, olha qual foi a jogada do governo do estado de São Paulo, que um monte de estado tentou fazer e não conseguiu fazer, tá? Com o mesmo empenho de São Paulo. O que ele Só uma pergunta rapidinho. Pode falar. E os sorteios que tem, é através desse dinheiro todo também? Os sorteios que tem às vezes? Não. O sorteio, na verdade, o governo de São Paulo banca. Se eu não me engano, tem um sorteio de R$1 milhão por ano. E tem vários sorteios pequenininhos. Eu já ganhei 3 vezes um sorteio de R$10. Um de 10 e um de 30. Sério? Já ganhei. De R$10. R$10 de 30. Mas eles não eu falei, pô, gastei minha sorte com 10 e 30 reais. Oi, desculpa. Eles não avisam, né? Você tem que entrar no site. Tem. Né? Tanto é que eu nem sabia. Eu entrei no site, eu tinha ganho. Só que ele não vai expirar esse dinheiro não, tá? Eu ganhei um em 2012, depois ganhei um outro em 2014 e um agora em 2018. Quer dizer, é tudo mixaria, mas estava lá, estava guardado, tá? Pessoal, mas o que eu quero que você entenda? Olha só, R$1 milhão tem um sorteio por ano, hein? Então, o governo do estado banca lá, pega 1 milhão do bolso do governo do estado e dá para alguém que emitiu nota fiscal paulista. Poxa, quem que não quer ganhar R$1 milhão, né? Imagina? Então, olha só como é que é a jogada. A jogada é a seguinte.
ele vai fazer com que todo mundo, ou boa parte das pessoas, peça nota fiscal. Por que vai pedir nota fiscal? Porque eu quero ganhar R$1 milhão. Ele nem pensa que vai arrecadar o dinheiro no final não, mas ele quer participar dos sorteios, né? Ou ele quer bater no final de 1, 2 anos metade do IPVA que ele tem que pagar. Tá? Então olha como é que a jogada é importante. E por que ele faz isso? O governo de São Paulo ganhou vários prêmios porque foi uma jogada importante, inclusive aumentou a arrecadação. Tá? O que ela faz? Você estimula que você peça nota fiscal, você vai lá, pede nota fiscal, a nota fiscal sai no seu nome. Tá? E eu vou dar um exemplo de uma coisa, um problema que aconteceu. Aconteceu o seguinte, olha, a pessoa não trabalha com carteira assinada, por exemplo, tá? Um trabalho informal. Dá um exemplo de trabalho informal aí. Um trabalho informal, alguém sabe? Vendedor, né? Vendedor de quê? Depende. Se for numa loja, é formal. Essas coisas de catálogo. Isso, boa. Natura, Avon, né? Mary Kay, essas coisas, né? Então, a pessoa trabalha dessa forma. Não é um trabalho formal. Formal quer dizer que ela não tem carteira assinada. Ele pode até fazer uma declaração de imposto de renda depois, mas geralmente ele não faz, né? E aí o que acontece? Para o governo, você não trabalha. Você não trabalha com carteira assinada, você não recolhe imposto de renda, você não trabalha. Tá? E aí o que acontece? Ele começa a ver que você, em um mês, emitiu nota fiscal paulista de R$2.000. Você fez compras que acumularam R$2.000. Depois de 2 meses, você foi lá, um mês, no outro mês seguinte, fez uma compra de R$5.000. No outro mês, acumulou R$10.000 de compra. Ele vai começar a fiscalizar isso. Compras com o seu CPF, quer dizer, está no seu CPF, quer dizer que foi você que fez. Ah, mas eu emprestei, meu pai fez a compra e eu usei o meu CPF na compra dele. Não pode. Isso quer dizer que você está comprando. Você pode ter problema lá na frente. Você que é vendedora da Avon, tá? Diferente se você tiver renda. Se você não tiver renda oficial, isso então, pode gerar um não problema. adianta quem não é registrado fazer, né? Não, porque daí eles vão ver a sua renda, né? Tem que ser de acordo com a sua renda. Exatamente. Já vi várias pessoas, senhor, na fila de supermercado, loja, assim, e a pessoa fala assim, eu não vou querer a nota paulista, você quer pra você? Daí a outra pessoa vai e pega. Exato. Entendeu? Aconteceu comprando no nome do CPF de outra pessoa. Aconteceu com... Na verdade, ele é parente de um colega de trabalho meu. Ele é um pedreiro. Pedreiro não, ele é encarregado de obra, né? Um pedreiro, líder de um pedreiro, vamos colocar assim, tá? De vários pedreiros. Aí o que ele fez? Lógico, ele tinha confiança das pessoas que ele trabalhava, e aí falava assim, olha, eu vou te dar o dinheiro aqui, vai lá no Zezinho lá e compra pra mim material lá, Zezinho material de construção, ou sei lá, num outro material de construção qualquer aí da cidade, compra lá pra mim lá e manda entregar. Ele já ia lá, já com dinheiro, já comprava. Ele tinha essa liberdade com as pessoas que ele trabalhava. E aí o que ele fazia? Cada vez que ele ia lá, ele fazia compra. E quem mexe com obra sabe que coisas de obra são caras, né? E ela fazia R$5.000 de compra, R$8.000 de compra, R$10.000 de compra no Zezinho, tudo com o CPF dele, né? Chegou no final do ano, na hora de fazer imposto de renda, a Receita Federal chamou ele. Bom, ele não trabalhava de carteira assinada, então ele não fazia imposto de renda. Ele tinha sua renda já formal, informal de trabalho, só que ele chegou lá, e é isso aí, né, Ivan? Ele, na Receita Federal, ela fez um apanhado no CPF dele e falou assim, olha, como que ele pode, sem salário nenhum, acumular durante um ano inteiro R$300 mil em compra? É muito dinheiro, a conta não bate. Da onde está vindo esse dinheiro? Será que é tráfico de droga? Será que ele está vendendo, clonando o carro? Será que é crime? Será que ele está lavando dinheiro para alguém? Né? Então, isso tudo chama a atenção da Receita Federal. O que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá na Receita Federal, declarar que ele não fez aquelas compras, que ele usou o CPF e pagar uma multa em cima disso. Eu sei que ele pagou mais de R$5.000 de multa, parcelou um monte de vezes, mas ele teve que pagar. E pessoal, você tem uma escolha para fazer. Ou você paga, eu falo que a Receita Federal é igual pensão. Ou você paga, ou então você vai para a cadeia. Da cadeia, tá? Pode falar. Eu recebo pensão. Se eu fizer nota fiscal, vai dar esse negócio aí também? Não, olha só. Vamos pensar assim, tá? Se você fizer só das coisas que você compra, não. Isso aí. Exatamente, essa pergunta, essa que eu ia falar. Se você recebe R$5.000 de pensão, se você faz compra de R$10.000, não está fechando a conta, certo?
Tá? A Receita não vai chamar a atenção se você está gastando R$100 a mais, R$200 a mais, R$300 a mais do que você ganha. O problema é quando você começa a gastar o dobro do que você ganha. Que aí você começa, foi alguém falou aí, na fila do caixa, alguém falou assim, quer usar o meu CPF? Pode usar. Ou melhor, quer usar minha nota fiscal? Você pode usar, não vou pedir. Tá? A pessoa não pede, por quê? Porque ela já foi orientada geralmente pelo contador. Olha, cuidado aí, porque você está comprando mais do que você pode. Tá? Então, pessoal, tá claro para vocês o qual foi jogado do governo do estado? Ele nem pensou em fiscalizar se você está gastando mais ou gastando menos do que você ganha. Ele está enxergando que ele está estimulando as pessoas a pedir nota fiscal. Tá? Quando você pede uma nota fiscal, você está ganhando, ou melhor, desculpa, você está gerando imposto para a cidade. Tá bom? Tá claro isso? Professor, Oi. e se eu abrir aquele e-mail lá e vender, tipo, produto de catálogo? Não tem problema. Não, inclusive eu até recomendo, tá, que você faça isso, tá, Lucas? Se você tá vendendo um Avon aí, Tupperware, tá? E aí é importante você abrir MEI, pessoal, você paga R$50 por mês. Olha só, hein? R$50 por mês. Se você cai aí num local, fica, sei lá, perdeu uma perna, foi atropelado, ficou 6 meses na cama. Você consegue usar o seu seguro, né? o seu INSS, você consegue aposentar, né? Pagando R$50 por mês. Então e você paga os impostos que é muito importante fazer. Quem é informal, faça o MEI, tá? Faça o MEI. Eu recomendo porque, inclusive, conta tempo para você aposentar lá na frente, né? Então é interessante você fazer isso. Ele sofreu um acidente e ficou recebendo em casa. Aí, tá vendo? Tá? Então é importantíssimo. Gente, quem é autônomo, quem é informal, precisa trabalhar. Como é que trabalha, sofreu um acidente e ficou de cama? Não tem como, né? Então, pelo menos, mas eu vou receber um salário mínimo. Um salário mínimo, mas pelo menos é alguma coisa. Pelo menos para comprar um medicamento, para você comer, né? Então, é importante sim você fazer o empreendedor individual. Ele é uma profissão muito complexa, né? Você depende de você mesmo, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: as pessoas querem abrir um comércio porque não aguento mais ter patrão. Aí ele quer abrir um comércio, quer abrir o seu negócio para não ter patrão, né? Eu sei porque eu fui criado numa loja, né? Meu pai teve comércio a vida inteira. Eu sei o quanto é difícil você ser comerciante. Você não tem um patrão, você tem vários. Cada cliente que entra na sua loja é seu patrão. É ele que está pagando o seu salário, né? Então é muito complexo essa questão de abrir comércio, tá? Tem que gostar muito do que está fazendo. Bom, pessoal, mas eu queria dizer o seguinte, que a questão da nota fiscal paulista, ela veio para isso, né? Ela veio para quê? Para aumentar a arrecadação do Estado. Então aumenta a arrecadação e o Estado arrecadando mais, ele repassa para o município, gerador, né? Então se você comprou aqui em Guaratinga, está no comércio de Guaratinga, automaticamente ela vai para o Estado e o Estado devolve um dinheiro para o município. Uma parcela pequenininha, mas devolve. Tá claro isso? Tá? Como é que funciona? Tá? Bom, e aí o seguinte, né? O Ivan falou uma coisa que é verdade. Sonegar imposto é crime, né? É crime federal e da cadeia. Vira e mexe, você consegue ver as pessoas aí sendo presas por sonegação de imposto, né? Então, sonegar imposto quer dizer o seguinte, olha, eu recebo R$30 mil por mês, tá? Eu vendo produto, sei lá, produto importado. Eu compro produto importado, revendo, né? Ganho R$30 mil por mês e não falo que eu ganho isso, tá? Automaticamente estou sonegando. Isso é sonegação de imposto, isso é crime. Isso não pode. Tá? Você não pode sonegar, você não pode falar mentira para o governo federal que você está ganhando pouco, ganhando menos do que você ganha. Tá? Ou que não ganha nada. Né? Pessoal, agora olha só. O pessoal se preocupa muito com nota fiscal, né? Alguém que usa cartão de crédito? Quem tem cartão de crédito aí? Né? Acho que a maioria das pessoas usam cartão de crédito, né? E eu, pelo menos, compro tudo no cartão de crédito. Eu me livrei desse mal, faz um ano. Você se livrou desse mal? Na minha vida. Eu vou falar que realmente, tem que tomar cuidado, porque E eles vão te dando corda, né? O banco vai te dando corda para que você se informe cada vez mais, né? Tem que saber usar. Tem que saber usar. Eu gosto muito de cartão de crédito porque primeiro que eu não ando com dinheiro, né? Dificilmente tenho dinheiro na carteira, eu compro tudo no cartão de crédito. Eu gosto muito porque eu uso as milhas para viajar, né? Então eu acabo acumulando as milhas de acordo com as compras que a gente faz.
Mas eu acho que o que eles dizem é o seguinte, cartão de crédito, pessoal, é a mesma coisa que nota fiscal. Aí a pessoa fala assim, eu não usei nota fiscal, não pedi nota fiscal paulista, pedi nota fiscal comum, quer dizer que vai sem seu CPF ali, mas eu aí a Receita não sabe que comprei. Mas você comprou no cartão de crédito. Se você faz uma compra no cartão de crédito, automaticamente chega no seu imposto de renda, ou melhor, chega no seu CPF. Você, não na nota fiscal paulista, mas a Receita sabe que você fez uma compra de R$1.000 de um telefone celular novo. Pelo cartão de crédito que foi utilizado, tá? Não sei por quê. Pode falar. Mas se eu não tiver cadastro na nota paulista, eles vão saber do mesmo jeito? Sabem do mesmo jeito, porque o banco que você fez o cartão de crédito, seja ele banco digital, banco físico, seja qual for, tá? Tem o seu CPF. Então, automaticamente, quando a empresa vende para você pelo cartão de crédito, ela tem que emitir nota fiscal. Porque ela tem que justificar. Porque é uma transação eletrônica. Não tem como, tá? Não tem como ela falar que não foi a pessoa que comprou, tá? Automaticamente ela sabe, ela tem que falar quem comprou. Então, tudo que você compra pelo cartão de crédito fica marcado. Fica marcado. Tá? Então, Senhor, por que será que os outros estados não aderiram a isso, né? Tentaram. Você já foi viajar fora do estado de São Paulo, daí você pediu lá pro Paulista? Eu Já. fui em Minas uma vez e fui pedir. Eu já. A pessoa acha tão interessante. Né? Então, na verdade eu pedi, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então eu já pedi no Rio de Janeiro, não foi uma vez só não. É que é tão costume, a pessoa já... eu já nem espero a pessoa falar, né? O caixa perguntar, geralmente no mercado. Fala assim, não, eu quero nota fiscal paulista, né? Então, a pessoa ficou olhando pra minha cara, né? Na época, até tentaram colocar aqui a nota fiscal carioca, tá? Mas não deu certo. Você não conseguia resgatar, era só participava de sorteios, mas não foi para frente, né? Eu não sei te dizer qual foi o sucesso de São Paulo com isso. Eu sei que no Sul tem, tá? Não sei, mas não tem o mesmo impacto que São Paulo, mas São Paulo foi premiado, inclusive fora do país, com essa medida aí de estímulo a não sonegação de imposto, né? Então você é obrigado, porque se o seu cliente pede, você tem que dar nota fiscal, tá? Então são avisos que é bom a gente passar, né, pessoal? Porque se você está fazendo tudo certinho, não tem nada de errado. Como sou funcionário público, eu não tenho como eu falar assim que eu ganho R$1.000 e falo para a Receita Federal que eu ganho 500. Não tem como, porque automaticamente fica lá, aparece lá, né, e já tributam diretamente, então não tem como eu sonegar. É uma coisa muito complicada você pagar imposto, viu? Nossa, não sei se alguém que paga imposto, mas pagar imposto é doído. É doído você pagar imposto. Então, né? senhor, por que o imposto, quando vai fazer declaração de renda, de funcionário público sempre passa? Meu pai e minha irmã são funcionários públicos e deles sempre passam toda vez. Passa como assim que você fala? Imposto. Tem que pagar mais? Tem que pagar, ao invés deles receberem, eles têm que pagar mais. Sabe o que é? É o seguinte, eu fiz essa mesma pergunta para um contador. Eu falei, mas eu pago todo mês imposto de renda. Tá? Porque assim, as pessoas que não são funcionários públicos pagam uma vez por ano. Inclusive agora, até o dia 30 de junho, tem que fazer imposto de renda. Se você recebe mais ou menos aí, mais de R$2.000 por mês, né, na média, durante os 12 meses, você tem que, durante o último ano, né, 2019, você tem que vir aqui, tem que ir lá, baixar o programa da Receita Federal e fazer toda a declaração. Dizer que você ganhou durante todo o ano, um exemplo, ganhei durante todo o ano R$40.000. Desses R$40.000 eu gastei, sei lá, 50 mil com saúde, porque eu fiquei muito doente, gastei mais do que eu tinha. É uma justificativa, aí eu tenho que comprovar isso, tá? O problema do funcionário público é o seguinte, ele paga todo mês, porque já vem debitado no imposto dele, e quando chega no final do ano, né, que você tem que fazer a declaração de imposto de renda, você às vezes, você pagou, o seu irmão, o seu pai, né, a sua irmã, ela pagou, um exemplo, sobre R$3.000, mas ela recebeu no mês 3.100, por exemplo, 3.200, porque é por faixa. Ela deve ter recebido um pouquinho acima da faixa dela, da faixa de imposto. Então várias faixas, entendeu? Aí quando chega no final de 12 meses, aquele pouquinho ultrapassou a sua faixa de contribuição e aí você tem que pagar mais. Então é horrível, é chato isso, né? Você pagar todo mês, depois tem que vir pagar no final ainda um pouco mais, né? Mas, pessoal, E quantos que paga de imposto, senhor? depende de quanto você recebe, tá? Quanto mais você recebe, mais você paga. Se você recebe, se eu não me engano, mais de
não sei se é 9 mil reais, 8 mil reais, uma faixa por aí, tá? Você paga 17% do seu imposto. Então, se você recebe 10 mil reais por mês, você tem que pagar 1.700 reais de imposto de renda. Tá? Então, não é pouquinha coisa não, tá? Mas... Credo, tudo isso. Tudo você tem que declarar, né? Porque eu lembro quando eu era dependente do meu pai, daí eu ia no médico, ele pagava médico pra mim, daí ele falava, pega o recibo no meu nome. Aí tudo isso era declarado no final do ano, né? Por quê? Por que fazia isso? Por que você pegava a declaração, né? Porque se ele gastou 100 reais com a sua consulta médica, ele consegue receber no final das contas os 100 reais. Tá? Por isso. Alguém falou alguma coisa aí que eu cortei? Professor, Oi. já basta os impostos que a gente paga na alimentação, luz, gás e Eu ia tudo, mas falar é mole. exatamente isso. Eu ia falar exatamente isso. Aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, né? Quem não trabalha de carteira assinada ou recebe menos de 2 mil reais por mês, não paga imposto de renda, certo? Alguém que trabalha com carteira assinada? Carteira assinada, direitinho lá, todo mês? Eu? Você paga imposto de renda? Não. Não? Tá. Então, eu tô tranquilo porque eu não pago. Já cheguei a pagar quando eu tava no outro serviço, mas agora nesse eu não pago. Não paga, né? Tá, então olha só, você não paga imposto de renda. Aí você fala assim, então não tem importância que você está falando, né? Imposto de renda, por quê? Porque eu não recebo 10 mil reais por mês, né? Vou receber um momento da minha vida, se Deus quiser, né? Mas não nesse momento, eu não estou recebendo ainda. Então olha só, o que acontece, pessoal? Se você não paga imposto de renda, você não tem que falar assim, que se dane, isso não é comigo. Não, isso é com você sim, né? Primeiro por quê, tá? Primeiro por quê? Mesmo que você não pague imposto de renda, tudo que você compra tem imposto. Tudo, tá? Tudo. Legal, né? O que você compra de forma ilegal não tem imposto. Aí o seguinte, olha só. Vou contar uma coisa errada que eu fiz. Errada não, porque estava dentro da cota, né? Eu fui comprar um telefone celular. Fui comprar um iPhone, né? Na verdade, minha esposa queria comprar um iPhone, ela queria. Eu falei, já que eu não vou pagar, na época lá, sei lá, 3 mil reais um telefone no iPhone, né? Achei que era muito caro, isso faz uns 3 anos mais ou menos. Olha só. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, Jaque, a minha esposa, né, chama Jaqueline. Falei, vamos fazer um passeio então, vamos para Foz do Iguaçu, a gente dá uma volta no Paraguai e vê o preço, né? E eu fui lá, te dei uma pesquisada primeiro, lógico, né? Porque eu tinha uma visão que Paraguai era igual, era coisas piratas, né? Só tinham coisas piratas. E não, Paraguai tem lojas tipo lojas Casas Bahia, Ponto Frio, lojas que vendem com garantia os produtos, né? E tem também a parte mais de falsificações, né? Bom, olha só, pessoal, eu lembro direitinho que eu fui no Paraguai, nós fomos no Paraguai e nós compramos, eu comprei o telefone dela, eu não ia comprar um para mim. Compramos 2 telefones no Paraguai. Quando chegou no Brasil, quando eu fui ver o preço, os 2 telefones estavam o mesmo preço de um telefone aqui no Brasil. Então, o mesmo telefone que ela ia comprar original. Aqui, original. Foi um Apple, tinha iCloud, tudo certinho. Não tinha nenhuma falsificação, inclusive com garantia da Apple, tá? A única coisa não tinha imposto. Por quê? Porque lá no Paraguai a tributação é diferente. Tudo no Paraguai é mais barato, tá? O problema hoje, por exemplo, é o dólar, né? Você compra no Paraguai tudo em dólar, faz uma conversão em dólar. Então, o dólar hoje deve estar quase 5 reais, sei lá, mais ou menos. Então, hoje não compensa você comprar um telefone lá. Vou dar talvez o preço daqui, tá? Agora, por que o daqui você paga praticamente 2 telefones? Porque tem a tributação, Imposto, né? tem o imposto, né? Agora, por que a gente paga tanto imposto, pessoal? Por que comprando 2 telefones aqui, comprando um telefone aqui, eu compro 2 lá no Paraguai, né? Porque aqui tem coisas que lá não tem. Deixa eu só permitir a entrada de uma pessoa aqui. Não, tem não. Porque aqui, pessoal, tem coisas que lá no Paraguai não tem, tá? Um exemplo, tá? Um exemplo que tem coisas aqui que lá no Paraguai não tem, tá? Não tem serviço de saúde gratuito. Se você ficar doente lá no Paraguai, tá? Você vai ter que se virar
você vai ter que se virar e não vai ter como você vai ter como se atender, ao menos se tem dinheiro, tá? Tudo lá é mais barato. Eu lembro que eu fui lá, pessoal, olha só. Quando eu fui lá, hein? Uma mensalidade de medicina hoje deve estar na faixa aí, medicina, aqui no Brasil, na faixa de quê? Uns 10 mil reais, 8 mil reais, por aí, tá? Essa é uma mensalidade de medicina. A mensalidade de lá no Paraguai, curso de medicina também, estava na faixa de 600 reais. Olha a diferença de preço, tá? Agora, eu lembro que quando eu fui lá, eu peguei um Uber, e o Uber o cara fazia medicina. Peguei 2 vezes Uber, né? E peguei 2 vezes eram alunos de medicina, que faziam para completar a renda, né? Trabalhavam de Uber aí no Paraguai, em Foz do Iguaçu para completar a renda. Então, faziam medicina no Paraguai, vinham com diploma que tem que ser revalidado aqui, tá? Não é chegar aqui com diploma embaixo do braço e querer trabalhar, que não é assim, você tem que revalidar, dizer que você aprendeu realmente, não é fácil, tá? Mas é uma alternativa para quem quer fazer medicina hoje em dia e não tem condições de pagar 8 mil reais. Então, senhor, mas você vê que aqui no Brasil esses médicos estrangeiros não são bem vistos, assim? O pessoal fala que é médico ruim. Olha, eu vou falar o seguinte para você, tá? Tem bastante gente que fala isso. Chega a receita lá na farmácia que eu trabalho, o pessoal fala, nossa, essa médica é estrangeira, não sei o quê, médico ruim. Olha só. Passa isso, tal. Às vezes não sabe prescrever uma receita. Eu vou ser sincero para você, tá? Nós trabalhamos na prefeitura com médicos cubanos, né? No programa do Mais Médicos, tá? Nós tivemos médicos bons e veio médicos ruins. Hoje na prefeitura, sem querer falar mal dos meus colegas de trabalho, mas já falando, nós temos médicos bons e temos médicos ruins. Tem uma coisa que a gente leva em toda quando a gente, acho que a primeira aula de medicina, na aula de faculdade, seja qual curso está fazendo medicina, qualquer curso, sempre é falado isso. Quem faz a faculdade é o aluno. Quem faz a faculdade é o aluno. Você pode se formar na USP, a melhor faculdade do Brasil, e se formar num curso de, sei lá, num curso de uma faculdade que acabou de abrir, tá? Quem vai fazer a faculdade é você. Você precisa se dedicar. Então, mas você está né? querendo dizer que aqui no Brasil é o mesmo curso, tipo assim, é o mesmo tipo de ensino que seria lá no Paraguai, pelo preço de 600 reais lá e aqui 10 mil reais? Sim, sim. Não vou falar que é o mesmo, tá? Mas a carga horária é a mesma quantidade de matérias, não tem diferença nenhuma. Sabe por quê? Se tivesse diferença, se você, por exemplo, lá no Paraguai você se forma com 3 anos, no exemplo, tá? Você chegaria aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina ia falar assim, não, olha, com essa carga horária aqui você não consegue pegar um diploma aqui. Você não consegue fazer o revalida, tá? Então eu só amigos meus tem 4 que fazem a faculdade na Argentina e no Paraguai, tá? Vão para estudar. Tiveram essa única oportunidade, não tinham condições de fazer uma faculdade particular de medicina pelo custo, né? Então... Na Argentina também é 600? Não, na faculdade, na Argentina é um pouco mais caro, tá? Mas não chega a dobrar o preço, não. Não é certeza você se formar lá fora e aqui você ter o diploma também? Tem que alguém aprovar ainda? Não, você tem que fazer uma prova. Tem que ter uma carga horária, por isso tem que ter faculdades que são aprovadas, né? Então já tem as faculdades já que o pessoal conhece, né? Por exemplo, a Faculdade de Buenos Aires é uma faculdade que é uma das mais conhecidas, né? Que mais tem brasileiros. Você faz a faculdade lá, você tem o custo dessa faculdade lá, né? Tem o custo de vida lá que também não é barato, mas mesmo assim não chega a 10 mil reais por mês numa faculdade que você está fazendo aqui no Brasil. E é muito mais fácil você entrar, tá? Quando você sai de lá, que você se forma depois dos 6 anos, você vem para o Brasil e faz o que nós chamamos de revalida. O revalida é uma prova. Igual tem a prova da OAB, né? Tem a prova do revalida. A prova do revalida é uma prova puxada, pesada, para você conseguir se formar e conseguir sair com o diploma embaixo do braço. Agora, assim, agora sim eu posso entregar lá no hospital e tentar trabalhar, tá? Pessoal, e se você faz aqui no Brasil, lá fora também tem que fazer esse revalida? Sim, sim. Se você fizer a faculdade aqui no Brasil, lá você também tem que fazer essa prova. Exatamente. Se eu quero trabalhar nos Estados Unidos como médico, né? Eu como médico veterinário, eu quero nos Estados Unidos trabalhar, eu posso. Lógico, desde que eu tenha inglês fluente, né? Isso é óbvio, e que faça uma prova lá
que vai revalidar o meu diploma nos Estados Unidos, tá? Que não é fácil, né? Essas revalidações, elas são difíceis de propósito, para nivelar os profissionais, tá? Então, pessoal, eu acho que a gente não pode falar que só porque foi formado fora do Brasil é ruim, tá? Nós temos muito médico saindo hoje da faculdade e muito ruim também. Assim como a gente tem médicos saindo excelentes. Então, isso vai do aluno, tá? Se formar, você até consegue se formar. Agora, você está trabalhando com vidas, né? Então, botar o diploma embaixo do braço, todo mundo consegue. Agora, ter o seu renome, ter a sua credibilidade, aí cada um tem que se virar depois, né? Cada um depois E tem que se detalhe, virar. né, professor? Quando a pessoa faz um curso, uma faculdade, principalmente quando vai mexer com vidas, né, com saúde, tem que gostar do que faz. Ah, isso Tem que gostar, porque tem gente que faz pelo dinheiro, daí é complicado. Faz pelo dinheiro, faz pela uma ambição do pai. O pai sempre quis ser médico, ou o pai é médico, aí ele quer que o filho seja médico também, né? Eu falei para vocês, né, não se forma hoje em medicina por menos de R$1 milhão. Menos de R$1 milhão você não se forma, né? Quando que um pobre hoje, quando que alguém de classe média, nem pobre, eu falo de classe média, consegue ter R$1 milhão para pagar uma faculdade, né? 6 anos de faculdade. Não estou nem falando questão de livro, questão de xerox, questão de material, questão de roupa, de instrumental que tem que ser comprado. Estou falando só de mensalidade. É muito dinheiro, né? Então, só quem vai conseguir, né, custear isso é quem tem dinheiro. E aí fica, né, aquela segregação de, eu tenho 4 gerações de médicos na minha família, né? Porque médico tem condições de pagar a faculdade para o médico. Agora, as faculdades federais, né, hoje em dia, estava conversando com a minha chefe, ela estava me explicando que o filho dela fez é de Guará, né, ele se formou no 3º ano do ensino médio, foi fazer um cursinho em São José dos Campos preparatório. Ela falou que o cursinho, não perguntei valores, lógico, né, mas ela falou assim, Felipe, o que eu pagava no cursinho dele hoje, eu pagaria de mensalidade numa faculdade hoje particular. Porque é o curso especializado em medicina, né? Conclusão das contas, o investimento que ela fez em 1 ano, o menino passou em 3 faculdades federais, né? Ele passou na USP, passou na Unifesp e passou numa outra federal em medicina. Quer dizer, ela falou que o que ela gastou em 1 ano, né? Ela pensou que agora ela está vendo que ela vai economizar durante 6 anos aí de faculdade, né? E ela é uma pessoa que tem condições financeiras, teria condições financeiras de pagar uma faculdade particular, né, para ele estudar. Mas lógico, uma faculdade de nível A muito filha melhor. do meu patrão também fez isso daí. Conseguiu passar numa federal? Ela parou o curso. Nossa. Mas ela tava fazendo. Tá fazendo? Ela falou que é muita pressão. Sim, é mesmo, tá? É mesmo. Faculdade Aí federal ela é tem diferente. ansiedade, daí por isso ela Não parou. aguentou, Não. né? Agora, Aí pessoal... ela foi fazer na Itália e já tá trabalhando de SAMU. Ah, é? Olha só. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é uma desigualdade, né? Hoje, faculdade federal, pessoal, não é para pobre, não é para classe média. Faculdade federal é para rico. Por quê? O rico tem condições de pagar um cursinho, uma boa escola, né? E aí o pobre, né, cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E aí vem uma discussão, aí depois a gente pode até fazer num outro momento, que é a questão das cotas, né? Mas eu sou contra a cota. Sou contra a cota, eu acho que não tem que ter cota para pobre, cota para negro, cota para índio, cota para... Eu sou contra, né? Mas será que tem um outro jeito de conseguir botar um pobre ali dentro? Numa faculdade federal? Estou falando de medicina, não estou falando federal, seja qual for, né? Porque a pessoa não tem condição de fazer uma faculdade, não tem condição de pagar, né? É muito complicado você fazer uma boa faculdade, num bom local, e ainda ter custo, né? Você bancar isso. Bom, mas fica para um outro momento, né? Vou voltar para nossa aula aqui. Pessoal, eu estava, na verdade, falando da nota fiscal paulista, a gente já deu uma viajada, foi falar de faculdade de medicina, né? Mas o que a gente está querendo, quis dizer é o seguinte, que o custeio do município é pelo consumo das pessoas, né? Nós vivemos numa sociedade consumista, né? A gente tem que ter um telefone celular de última geração, a gente tem que ter
Você até fica brigando, eu não vou entrar nessa área de consumismo, eu não sou consumista. Mas quando você vê, você está com o telefone de última geração na mão, né? Mas eu preciso, você sempre acha um argumento. Não, eu preciso porque eu tenho que tirar foto, eu preciso porque eu tenho que ver, assistir aula, eu preciso porque é um telefone que eu uso para meu trabalho. Você sempre tem um argumento para comprar uma coisa melhor. Eu tenho que comprar uma roupa bonita porque eu preciso sair, eu preciso ter uma aparência, eu preciso... Então, nós vivemos numa sociedade capitalista e consumista, né? Nós estamos sempre estimulados ao consumo. Sempre compra, 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 compra. E na maioria das vezes você compra sem necessidade. Compra por impulso. Tá? Nós somos estimulados a isso. Tá? Isso é marketing, pessoal. O marketing faz isso conosco. A gente sofre isso com o marketing, com a propaganda. Né? Quando você olha lá e fala assim, não preciso de calça jeans, mas você vai dar uma volta lá no shopping, lá você vê uma calça jeans linda na vitrine, e aí chega a pessoa, já começa a te atender, já começa a empurrar um monte de calça jeans para você experimentar, para você olhar. Quando você olha, promoção. Tá na promoção, não, a gente parcela em 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Não tem condições, eu parcela em 6 vezes. A pessoa quer vender. E você acaba sendo empurrado, e quando chega em casa você olha a calça jeans na sua mão e fala assim, meu Deus, eu não precisava comprar calça jeans, mas eu comprei. Né? Então, nós vivemos nesse mundo, né? De vender produto e comprar produto. Né? E aí, pessoal, esse círculo de comprar, vender, é que gera os impostos. Tá? Se a engrenagem parar de girar, se ninguém comprar, se você para de ir no shopping para comprar roupa, vai chegar um momento que a pessoa vai ser mandada embora, ela não vai fazer compra no supermercado, o supermercado vai parar de comprar na indústria, quer dizer, uma coisa puxa a outra. Né? Então, aí começa a ter desemprego, desemprego começa a ter violência, então gera vários problemas em cima de problemas. Tá? E automaticamente, o que eu quero mais dizer nessa aula de hoje que é importante, que é o custeio. Tá? Pessoal, custeio do Sistema Único de Saúde vem de impostos. Sem imposto, não tem custeio. Tá certo? Não tem custeio. Se a gente não comprar, se a empresa não vender, se a indústria não fabricar, não tem imposto. Tá? Então, se você não anda de carro, vocês viram o preço da gasolina e do álcool? Né? Até pouco tempo, agora subiu um pouquinho, mas ela abaixou quase R$1. 90 centavos, 80 centavos por litro. Por que baixou? Né? Por que o preço baixou? Baixou por quê? Porque ninguém estava andando de carro. Eu não podia viajar, eu não saía de casa. Quando saía de casa eu já voltava rapidamente, não tinha consumo. Automaticamente, se não tem consumo, começou a ter... Olha só, pessoal, olha a que ponto que chegou, hein? Isso foi no mundo inteiro, não foi só no Brasil. As indústrias de petróleo começaram a fechar os postos. Falaram assim, para de produzir petróleo. Porque petróleo você consegue armazenar, mas é caro para você armazenar o petróleo. Não tinha onde colocar petróleo mais. Tinha uma quantidade maior de petróleo do que estava sendo vendido. Automaticamente falou, opa, vamos fazer promoção de vender petróleo. E aí vem uma cascata, né? O problema é que diminui o preço lá na refinaria, por exemplo, lá, né? A refinaria compra o petróleo por $1. Ela vai comprar por $50, 50 centavos de dólar. Só que ela quando o posto de gasolina vai colocar aqui o preço, não vai diminuir 50%, né? Ele diminui 10%, 20%, sempre diminui menos do que lá na refinaria, né? Mas diminuiu. Começamos a usar de novo os carros, os preços voltaram a subir novamente. Né? Então, isso é o consumo. O nosso consumo influencia no preço dos produtos. Né? Com toda certeza. Mas se eu acho que a marca da Sadia, tudo da Sadia é caro. Se ninguém começar a comprar Sadia mais, Sadia vai baixar o preço. Isso é fato. Ela vai baixar. Quem manda é o consumidor. Quem manda é o consumidor. Tá? Bom, pessoal, então o dinheiro que entra, ele é financiado, uma coisa importante, tá? O dinheiro dos impostos financia, vamos só gravar esse nome, hein? Seguridade Social. Beleza? Eu vou perguntar isso na prova, hein? Tá bom, pessoal? Vamos anotar aí? Desculpa. Os impostos financiam a Seguridade Social. Espera. Deixa eu... também dentro não. Avisa quando eu puder, tá?
Pode. Pode? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Os impostos financiam a Seguridade Social. Tá escrito aí, tá? Os impostos financiam a Seguridade Social. O que é isso, Seguridade Social, tá? Segurança Pública. Transporte. Repete pra mim, por favor. Repito, vamos lá. Os impostos financiam a Seguridade Social. O que é isso, tá? Seguridade social e segurança pública? Isso. O que é Seguridade Social? Exemplo, tá? É a segurança pública, o transporte público, saúde, segurança pública, transporte, saúde, Alimentação também é? educação. Alimentação eu vou colocar entre aspas, tá? Que eu vou explicar. Vamos lá. Então, os impostos, né? Aquilo que é gerado, aquilo que a gente compra, nota fiscal paulista, um exemplo, né? Gera Seguridade Social. O que é Seguridade Social, tá? Seguridade Social é a segurança pública. Me dá um exemplo de segurança pública. O que é segurança pública? Alguém me ajuda aí? Opa. Guarda municipal é, senhor? Guarda Municipal é segurança pública. É. O que mais? Polícia. Isso aí, Ivan. Polícia Civil, Polícia Militar. O Exército entra na questão, né? As Forças Armadas, de forma geral, entram na questão não de segurança pública, mas da seguridade social, garantem a soberania do país, né? Tudo isso, pessoal, quem vai custear? Quem vai custear as Forças Armadas? Quem vai custear o guarda municipal que está ali? Quem vai custear a polícia militar que faz a ronda na sua rua? A polícia civil que vai fazer a investigação? São os impostos. É aquilo que a gente compra. É isso que vai bancar, tá? Transporte público. Alguém aqui usa transporte público? Público. Alguém usa? Ninguém usa transporte público? Todo mundo tem carro? Que bom, então, vamos lá. Alguém tem ideia, então, do que é o transporte público aí? Ônibus, né? Ônibus, isso aí. Isso aí, tá? Olha só, o que é o transporte público? O transporte público é um ônibus que a gente pega na cidade, tá? Então, quando eu pego o ônibus da cidade e vou lá da minha casa... O Ivan perguntou se o senhor usa. Se eu uso transporte público? Não, não uso. Não uso, Ivan. Não uso, não. Tá? Eu acho que eu nunca usei ônibus em Guará. Não, já usei sim. Já usei. Tá? Por sinal, faz tempo, mas estava capengando. Né? Não estava nem um pouco bom. Mas na minha cidade, quando eu venho para casa dos meus pais, eu uso muito. Não uso carro na cidade onde eu moro, não. Com meus pais, né? Mas em Guaratinguetá, usei pouquíssimas vezes, tá? Olha só, Anaélia, tá vendo? Eu uso para ir pro curso, né? Oi? Nem compensa usar ônibus. Nem A compensa? passagem você coloca um litro. Mas você faz o quê? Como é que você faz? A passagem coloca um litro de gasolina. Ah, põe gasolina? Usar Ah, ônibus. sim. É que depende de onde você mora, né? Se você mora muito longe, de repente compensa, né? Pessoal, mas olha só, o que eu queria entrar? O transporte público. Então eu falei para vocês, olha, os impostos geram Seguridade Social que vai custear o transporte público. Mas alguém paga passagem para andar de ônibus aqui? Sim. Paga.
Mas o que tem a ver então? Olha, imposto com transporte público. Então não é gratuito, concorda comigo? Se você paga. Só que na verdade, o transporte público, ele é financiado pelo governo, né? Pelos impostos, pelo governo municipal, no caso aqui do município. Tá certo? Seja Guará, seja Aparecida, seja Potim, né? O município paga uma parcela da passagem que você paga. Então, por exemplo, ó, a passagem custa, um exemplo aí, R$5 a passagem de ônibus, tá? Automaticamente, ela era para custar mais caro ainda. Ela era para custar R$8, R$9, tá? O governo municipal, ele entra com um pouco do dinheiro para justamente abaixar o preço. Por isso que é transporte público, tá? Não é um transporte particular. Ele não é gratuito, mas ele é custeado, tá? Tem um pouquinho do dinheiro da prefeitura ali para abaixar um pouco a passagem, tá? Aí quando a gente fala assim, mas eu brigo lá por... eu quero passagem, uns 2 anos atrás, não sei se vocês lembram aí, né? Questão do, passagem a R$1. Passagem tem que ser R$1. Tudo bem. Se for R$1 a passagem, vai facilitar para muita gente, vai ficar barato, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Vai ter que aumentar os impostos. Porque não tem como, a conta não fecha, né? Então as pessoas pediam, mas eram contra pagar mais imposto. Então a conta não fecha, né? Então a conta não fecha. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo que é custeado, para aumentar o custeio, tem que aumentar os impostos, aumentar a arrecadação, né? Ou então cortar de outro lado, tá? Bom, então transporte público é custeado também aí pelos impostos, né? A saúde de forma geral, né? Saúde de forma geral é custeada pelo SUS, pelos impostos, o SUS aí no caso, né? Educação. Educação, quem paga a educação, a colégio, né? Tá saindo muita creche aí na cidade, né? Então, creche é uma coisa cara, escola é uma coisa cara. Quem paga isso, quem custeia isso, são os impostos, tá? O governo federal, muitas das vezes, e o governo estadual, bancam a construção, bancam a reforma. Mas quem vai fazer funcionar ali todo um dia, pagar os profissionais, pagar as merendas das crianças e tudo mais, é os impostos que a gente está pagando, tá? E a alimentação, alguém tinha falado da alimentação aí, a alimentação eu botei entre aspas por quê? Tá? Os impostos aí, né? E aí tá muito na moda hoje em dia, não sei se alguém conseguiu esse incentivo do governo federal aí durante, a princípio, 3 meses de R$600, né? Mas vem dos impostos, né? Então, vendo que a cada mês que for prorrogado esses R$600, é R$1 bilhão que o governo federal está gastando. 1 bilhão, né? Olha a quantidade de dinheiro que está sendo gasto aí para tentar manter a economia funcionando de certa forma, né? Custear isso para a população. População para não morrer de fome, literalmente, né? O problema é, a pessoa pega R$600 e ele é funcionário público, né? O cara pega R$600, vai lá e faz o cadastro dos R$600 e o cara vai lá e é militar, né? O cara, não sei se vocês viram aí, tem vários estados aí, pelo menos lá em Taubaté pegaram vários militares, vários funcionários públicos e militares, né? Fazendo isso. A pessoa não tinha conseguido. Faz churrasco, R$600 com dinheiro nosso. Em Guará também. Em Guará também tem, né? Pessoal, mas eu tive que ir lá no Ministério Público, lá no Ministério do Trabalho, lá semana passada, resolver uns problemas lá para mim receber o seguro-desemprego. Daí que acontece? A moça lá falou para mim que muita gente ilegal que está recebendo de forma ilegal vai ter que devolver o dinheiro. Vai ter que devolver. Mas devolve de que forma? Então, o problema é esse, né? Aí devolve, aí eu não tenho condições de devolver, aí vai devolver, faz um acordo da justiça para pagar R$100 por mês para devolver, R$50 por mês para devolver, mas vai ter que devolver, tá? Agora, assim, vai devolver, mas não são todos que vão conseguir ser pegos de novo, pegos nessa ilegalidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é uma jogada do governo federal para ajudar a população, isso é fato, né? Ajudou muita gente também, isso é fato. Tem gente, pessoal, que está recebendo mais hoje com os R$600 do que sem os R$600.
E tem gente que estava sem renda nenhuma, né, porque não conseguiu, está sem renda nenhuma porque não conseguiu. Então, o problema é a ilegalidade na história. Né? É gente que não precisa, que vai lá e pede. É gente... O Bolsa Família é a mesma coisa, né? Vira e mexe aí, parente de político, parente de funcionário, vai lá e faz o cadastro no Bolsa Família para ficar recebendo lá a Bolsa Família. Né? É uma baita de uma sacanagem. Aí depois a gente reclama, porque fulano de tal rouba, porque político rouba, é corrupto. A corrupção começa com a gente. Né? A corrupção começa com a gente. Então a gente tem que ser honesto o suficiente. Tem um site aí, depois vocês pesquisam na internet, tem gente que está sendo... estão usando o CPF das pessoas para buscar os R$600. Tá? Então tem um site que você consegue lá, depois você coloca aí no Google aí e pesquisa. É um site se não me engano, da Receita, que vai falar assim, se o seu CPF foi utilizado para resgatar esses R$600. Tá? Inclusive, tem como você até espontaneamente devolver o dinheiro se você pegou sem necessidade, sem ter nenhum tipo de problema para você futuramente. Tá? Então, pessoal, estava falando para vocês, a alimentação, ela entra aí no caso como Seguridade Social, entre aspas, nesses programas. Tá? O leite, o programa Viva Leite, né, que dá no postinho de saúde, lá a pessoa vai lá e pega o leite para tomar, a questão do Bolsa Família, o cesta básica que a assistente social ela vai mandar para as pessoas, para algumas famílias que estão sem condições, tudo isso é alimentação e tudo isso, pessoal, é custeado pela Seguridade Social. Tudo isso quem banca é o imposto que a gente está pagando. Tá? Então, a gente paga muito imposto, tem países que pagam mais impostos que a gente. Finlândia é um deles, né? A Noruega é um deles. Mas se eu não me engano, é Finlândia, não existe escola particular. Não existe faculdade particular. Então compensa você pagar imposto, mas você não tem que pagar depois na faculdade. Você pagar imposto e vai ter que botar cerca elétrica na sua casa. Você pagar imposto e era para ter segurança pública, mas você tem que pagar um guardinha para ficar andando na sua rua depois lá de moto para fazer segurança da sua rua, senão as pessoas vão lá e podem entrar na sua casa. Né? Você aí, como quem falou aí, ó, acho que só uma pessoa que andava de ônibus na sala, né? Pô, mas se fosse um ônibus legal, com ar-condicionado, seguro, que andasse certinho lá no reloginho, né? Curitiba, que é assim, o melhor transporte público que existe. Então, pô, eu não ia trabalhar de carro, não ia trabalhar de moto, eu ia trabalhar de ônibus. Seria muito melhor. Mas não, você acaba pagando gasolina no seu bolso pelo custo que você paga e pelo transporte que é oferecido. Tá certo? A própria questão do Sistema Único de Saúde, né? Você tem um sistema de saúde que é custeado pelos impostos e você tem que fazer um plano de saúde para bancar, né? Então, educação, você tem que pagar uma faculdade, né? Então, tudo isso, o Sistema Único de Saúde, ele é custeado, o Seguridade Social ele é custeado, mas você muitas vezes tem que complementar de outra forma. Então, por isso que desestimula as pessoas a pagarem imposto se você não vê o seu dinheiro sendo aplicado de forma correta. Tá? Bom, tudo bem, pessoal? Deu para entender a questão do recurso financeiro? Como é que entra, como é que chega no Sistema Único de Saúde, né? Através dos impostos que são gerados. Tá certo? Bom, nós vimos ainda que... Paramos aqui, né? Nesse slide exatamente, né? Na última aula. E vamos escrever aí, pessoal. Um outro princípio organizacional... Eu não falei esse, né, pessoal? Se alguém está copiando aí, me ajuda aí. Não falei não, participação de cidadãos? Acho que não, né? Não. Não, tá, beleza. Então vamos lá, olha. A última coisa que você passou foi municipalização da saúde e papel dos municípios. Beleza, isso mesmo. Não terminou o papel dos municípios. Não terminei? Ah, então beleza. Então vamos voltar ali então. Ó. Primeiro o seguinte, tá? Antes de chegar na municipalização, lembrar que o princípio é da descentralização, tá? Que era tirar do centro e espalhar nas cidades, estrategicamente, vários postinhos de saúde, né? E junto com a descentralização, tirou a ação, a mão de quem estava mandando, né? Do governo federal e mandou para os municípios naquela analogia que nós falamos do dinheiro, da mesada que seu pai vai te dar, tá? Foi exatamente essa mesma forma. E aí, então, o que aconteceu? O município começou a fazer o que nós chamamos de gestão da saúde. Vamos escrever então aí. O papel do município
foi fazer a gestão da saúde. O que é gestão da saúde, tá? Gestão da saúde é o seguinte, quem que manda na saúde no município? Vocês lembram? Quem é que manda no município na saúde? Senhor, repete o que o senhor falou do papel dos municípios, por favor. Tá, vamos lá. É fazer a gestão da saúde. Tudo bem? Beleza? Pessoal, quem que manda na saúde dentro do município? Secretaria Municipal. Isso, secretário municipal. Isso aí, Nayeli, isso aí, tá? Então, olha só. O secretário municipal é ele que vai fazer a gestão da saúde. O que é isso? Olha, é o seguinte. É ele falar assim, olha, eu vou construir um posto de saúde novo na cidade. Eu vou escolher um bairro para construir um posto de saúde. Ele vai saber qual é o bairro que é mais vulnerável. Para que ele vai construir? Nós demos esse exemplo na última aula. Para que vai construir um posto de saúde num bairro com alto poder aquisitivo, cheio de dinheiro, cheio de gente de carrão que não vai nem entrar no postinho de saúde? Eu vou construir um posto de saúde num local que é mais vulnerável, num bairro mais sensível, num bairro com população mais carente. Tá claro isso? O que é gestão? É ter noção de o que tem na cidade. Aquele bairro precisa mais do que esse. Tá certo? Ou então fazer o seguinte, olha, eu preciso fazer uma campanha de DST-AIDS, tá? Campanha de, agora não é DST, né? Agora é IST, sabiam disso, né? Sabem o que é? DST é o quê? O que é DST? Sabe? Doença sexualmente transmissível. Transmissível, né? O nome agora modificou, tá? Agora virou IST, tá? É infecções sexualmente transmissíveis, tá? Porque, na verdade, muda bastante o nome da doença para infecção, abre um leque maior. Agora, olha só, o que é gestão da saúde, né? Gestão da saúde é saber qual é a realidade do município. É falar assim, olha, quem mais pega AIDS hoje em dia em Guaratinguetá? Vocês têm ideia? Quando fala em população, assim, você acha que é idoso, é adulto, é adolescente? Quem que pega mais AIDS nessas três situações aí? Você sabe? Você tem ideia? Adolescente, né? Adolescente. Adolescente. E adolescente que, na verdade, eu acho que ainda é praticamente criança, né? Com 10 anos pegar AIDS por relação sexual, eu não sei nem se eu posso falar que isso é adolescente. Falou que né? existe isso? Tem criança de 10 anos grávida. 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 Né? Misericórdia. Misericórdia, é. Não, assim, eu acho. Então as coisas estão cada vez mais precoces, né? Eu não sei se vocês repararam, né? Mas se vocês olharem no passar do tempo, olha como é que é a erotização das crianças, né? Isso vai desde brincar de boneca, tá? As bonecas em si já influenciam isso no metabolismo hormonal das crianças. É o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas vou botar as adolescentes, né? Tinham a sua primeira menstruação com 12, com 13 anos, né? Hoje em dia, as meninas... Nossa, eu menstruei com 14. Com 14 Agora, eu não anos. acredito que tem gente menstruando com 10. Tem gente menstruando com 10, com 11 anos, né? Menina com 12 anos com corpo de mulher, né? Agora, isso é erotização. Isso não é uma coincidência. Isso não é uma coincidência. Se você menstruou com 14, com 10 anos você brincava de boneco, com toda certeza. Com 11 você brincava de boneco. Então, porque assim... Com 18 eu com brincava de 18, boneco. até hoje não, né? Ah, hoje não. Então isso é erotização, né? Uma menina de 10 anos está tendo relação sexual, ela vai deixar de lado essa questão, ela vai queimar etapas. Você imagina o corpo dessa menina com 10 anos fazendo a gestação. Não sei nem se ela vai conseguir levar a gestação para frente. Tá? Então, agora, essa menina com 10 anos tendo relação sexual,
Não vai ser... Eu até espero que seja com consentimento, mas eu não posso... Isso é estupro de vulnerável. Mesmo que seja com consentimento, não seja um estupro realmente, mas é um estupro de vulnerável. Ela não tem capacidade ainda para falar, olha, não, isso é certo, isso é errado. Não, ela muitas vezes vai pelo impulso, tá? E é crime, inclusive. E ainda mais, ainda passa uma infecção sexual para uma criança, uma AIDS que ela vai pegar pro resto da vida. Olha como é que isso é complexo, né? Olha como é que isso é complexo. Então... Doutor, é crime mesmo se o menino for uma criança também? Tipo, tiver 11... Não. Mesma idade dela? Mas o menino de 11 anos não está maduro o suficiente para isso. Dificilmente isso vai acontecer. Isso acontece com gente maior. Um menino de 11 anos não consegue engravidar uma mulher, uma menina? Não, isso também está acontecendo com os homens, tá? Os meninos estão ficando cada vez entrando na puberdade mais cedo também. Mas mulher amadurece mais cedo. Tá? Então uma menina de 10, 11 anos, né, que já é uma mulher, né, porque já tá menstruando, ela com certeza essa relação sexual não foi com um menino de 10, 11 anos. Com toda certeza. Até pela infecção sexual que ela está transmitindo. Tá? Isso se não foi com um adulto. Não vou nem falar com um adolescente. Tá? Então, tem psicopata, né? Isso é psicopatia. Né? Uma pessoa que tem relação sexual com uma criança, para mim isso é doença. Né? Então, isso ainda passa uma infecção sexual para uma criança dessa, que vai levar para o resto da vida. Tá vendo? O Ivan tá falando, realmente, né, Ivan? Juridicamente é estupro de vulnerável, né? Isso é crime. Então, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Sair um pouco dessa tragédia de clima pesado, de abuso de menores, né? Mas olha como é que a situação é importante. Como é que são duas populações que estão pegando AIDS hoje em dia, tá? HIV positivo, né? HIV positivo e AIDS tem uma diferença, mas HIV tá virando HIV positivo. São os adolescentes, tá? E idosos. Eu acho que eu comentei com vocês por que os idosos estão entrando nessa onda, não já? Já falei, não já? Não. Não? Não sei se vocês já ouviram falar, tem um... Eu não lembro. Não lembra? Tá. Vou falar rapidinho, acabando a nossa aula, mas... Olha, o que está acontecendo hoje em dia não, né? De uns tempos para cá. Foi desenvolvido um medicamento para disfunção erétil. Como é que chama o medicamento da moda que todo mundo faz piada com ele? Ninguém lembra? Ninguém sabe? Vou perguntar se ninguém toma. Disfunção erétil. Viagra, isso aí. Disfunção erétil é que não consegue manter o pênis ereto, não tem relação sexual com penetração, né? Então, a pessoa, o que acontece? Vamos pensar numa situação hipotética aqui, tá? Então, uma pessoa, um senhorzinho lá de 70 anos, está lá jogando buraco, cacheta lá na praça. Aí chega um outro velhinho e fala assim, ó, tomei o medicamento aqui que é tiro e queda. Tomei, ele funciona. Aí o seu João, ele vai ficar interessado, porque ele já não está tendo mais relação sexual, não consegue mais manter, né, ter uma relação sexual, ele vai lá e toma esse medicamento. Ah, toma aí que é uma beleza, toma aí que funciona uma boa. Logicamente que ele vai tomar, experimentar e ver que funciona realmente, e ele vai testar. Só que ele não vai testar esse medicamento com a Dona Maria, que mora com ele, que a única mulher, o único homem que ela teve foi o seu João, durante 50 anos, né? Ele vai ter essa relação sexual com quem? Quem que vocês acham que ele vai ter essa relação sexual? Com as primas da praça. As primas, né? Então, exatamente essa relação. Ele vai procurar, então, essas que estão lá na praça, tá? E não fica só na praça, né? Tem escola de praça tem, mas na praça já é conhecidas, né? Então ele vai sentar lá, vai conversar, não precisa esperar muito tempo, já é abordado rapidamente, né? E aí vão ter relação sexual, e aí o seu João, que está há 10, 20 anos sem ter uma relação sexual, você acha que ele fala assim, não, antes de mais, espera um pouquinho que eu vou pegar aqui na minha carteira, a minha camisinha, meu preservativo que está na carteira, primeiro eu vou me proteger, vou usar preservativo para a gente ter uma relação sexual segura. Você acha que esse vai ser o discurso dele? Não. Não, porque ele não sabe nem onde pega, ele não sabe nem usar, e ele vai morrer de vergonha de pegar um preservativo para utilizar. E ele vai ter essa relação sexual, né, com essa garota de programa, com essa senhora de programa, muitas vezes, né, e vai adquirir uma IST, né. E aí vai chegar em casa,
depois lá do dia 20, quando acaba o dinheiro, ele vai ter relação sexual com quem? Sobrou um comprimidinho ainda, ele vai usar com quem? Tadinha da velhinha dele. Com a Dona Maria. Aí ele vai ter uma relação sexual com ela vai ficar feliz da vida porque nós estamos amando novamente, só que ele vai deixar uma doença para ela também, né? Então, ela nunca teve Isso se ele não infartar. Coitada, Dona Maria. Coitada da Dona Maria. Isso se não infartar, também tem isso, né? Que eu não sei se vocês sabem, o Viagra não foi desenvolvido para disfunção erétil. Né? Tanto de velho que vai lá na farmácia comprar isso, você não tem noção. É. E é super perigoso, né? Porque tem uma dosagem máxima que a gente pode vender lá. E É. mesmo assim, essa dosagem ainda é muito perigoso. Que vai que o velho se empolga e toma de 2, logo 3. Eu quero potência máxima, né? Mesmo. É. Exatamente isso que acontece, exatamente, tá? Então, isso eu não tô nem falando a questão do que você estava me comentando, tá? Eu não sei quem que tá falando comigo aí, a Edilane, eu acho? Não. Alice. Alice, eu não sei se nem é isso que tá falando, tá? Se é a questão do... Não tô nem entrando nesse mérito do infarto. Tô entrando no mérito da IST. Mas o infarto também é muito presente nessa situação. E aí o que acontece? Ele vai desenvolver a doença, ele vai adquirir, e vai passar essa doença para a Dona Maria, e a Dona Maria, e muitas vezes ele vai morrer, e a Dona Maria vai ficar ali levando essa doença por mais uns bons anos, tá? Nós temos muita situação Mas que como bom que essa. ela fica, né? E ela não vai levar pra ninguém, porque ela é muito fiel. Que ela é muito fiel, exatamente. Né? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, alguém tem que enxergar essa vulnerabilidade, e alguém tem que trabalhar essa vulnerabilidade. Se não estivéssemos na municipalização, o ministro da Saúde não saberia que tem as primas da praça. Eu não sei se vocês sabem, mas é feito um trabalho em cima dessas mulheres que ficam lá, esses profissionais de saúde. Tá? Agora, não tem como a gente obrigar a falar assim, olha, você só pode ter relação sexual com camisinha. Não tem como fazer isso. Né? Não tem como ninguém ali falar assim, ó, só pode com preservativo. Não, é trabalhar a saúde delas, o mental. Só pode com a Dona Maria. Oi? Sim, só pode com a Dona Maria, também. Mas aí, pessoal, é o seguinte, como é que a gente vai falar para a Dona Maria, falar assim pro seu João, a partir de hoje eu só vou ter relação sexual com você com preservativo. Se ele nunca usou na vida dele. Não tem como, né? Eles são casados, né? Unidos para sempre, até que a morte os separe, né? Então, na cabeça da Dona Maria, ele é fiel. Só que o Viagra entrou na vida dele e ele deixou de ser fiel, né? E aí, então, a gente tem que trabalhar não a cabeça do seu João, porque é difícil trabalhar a cabeça dele. Tem que trabalhar a cabeça das profissionais que estão lá na praça, para não permitir que ela faça para a saúde delas ter relação sexual sem preservativo. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o que é gestão da saúde? É enxergar essa vulnerabilidade. Vocês já sabiam que tinham essas senhoras na praça, né? Pessoal, não vão achar que todo mundo que está sentado na praça é profissional de saúde, profissional do sexo, hein? Tem gente que senta ali que não é, né? Mas elas ficam rodando por ali, principalmente próximo do dia 10, né? Que é quando o pessoal começa a receber. Que horror! Que horror, não, acontece, né? E aí, então, né, trabalhar para que elas não transmitam doença para outras pessoas, tá? Pessoal, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, né? Uma das mais antigas do mundo, tá? Não é de agora, né? Inclusive agora ela é regulamentada, né? Passou na televisão um dia Sério. uma prostituta que tem um monte de casa, apartamento, ricona, mulher. São profissionais de luxo, né? É dama de luxo. Senhor do céu, eu morei em Sorocaba. Eu morei em Sorocaba, tem umas 2 praças lá que eu fiquei passada de ver as profissionais do sexo lá. Eu fiquei passada. Você vê as meninas bonitas, corpão, parece patricinha. E a maioria delas, tudo estudadas, todas. Sim. É uma fonte de renda que não consegue manter o padrão. Ela com certeza vai conseguir um outro emprego, mas não com o mesmo padrão. Estuda para isso. Pois é, né? Estuda para virar profissional do sexo, né? Então, é um padrão de vida diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, né, gente? Não há dinheiro que vai pagar uma situação que deve ser extremamente complexa você viver numa situação que você tem uma relação sexual com uma pessoa que você não conhece. Você não sabe o que vai ser, o risco que você tem, tanto de saúde quanto de vida mesmo, né?
Fora o nojo. Não, exatamente, não tem o que falar sobre isso, né? Certo, pessoal? Tá? A gente encerra a nossa aula por aqui. Saiu um pouquinho do nosso tema hoje, mas não saímos muito não, tá? Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Quem quer fazer um comentário? Não? Antes de vocês saírem, Então, o pode falar. significado de gestão da